Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. Leremos do 1 ao 12. Mais uma vez sou grato a Deus pelo privilégio que me dá estar na sua casa e falar do seu nome, falar de Jesus aos irmãos. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas a nos anunciar essa noite. Vou tirar aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. E Jesus disse-lhes: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amado Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para falarmos da Tua palavra, Pai. Deus maravilhoso, que ninguém saia daqui sem ouvir o som inconfundível da Sua voz. Deus maravilhoso, fala ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pelo momento que nos abençoa de estarmos aqui. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui a ouvir, Pai. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada um, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eles precisam, muito mais do que vem à mente para que eles venham pedir. Pai querido, organiza os meus pensamentos, organiza, Senhor, tudo quanto irei falar. Toma a minha boca, Senhor, e fala. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, o Senhor, ontem o pastor Newton me passou a incumbência de estar aqui, substituindo o pastor Fernando, que era o titular da escala e por conta de problemas de saúde, passou por uma cirurgia, mas já está se recuperando e em breve estará conosco, louvando ao Senhor. Então, me coube a tarefa de substituí-la essa noite. E buscando ao Senhor, Ele encheu meu coração com essa passagem, que tem muito a ver com o que nós passamos nos dias de hoje. O cenário aqui é um cenário de desilusão, é um cenário de crise. Os discípulos, alguns dias atrás, tinham visto Jesus ser crucificado, viram Jesus ser ressurreto, tiveram a oportunidade, como Tomé, um dos que estavam aqui, teve a oportunidade de tocar em Jesus. Jesus,
O verso anterior a esse capítulo, o verso 30 do capítulo anterior, fala que Jesus operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então eles tinham já tido experiência com o Jesus ressurreto. No entanto, o que eles viram em Jerusalém não foi o suficiente para mantê-los em Jerusalém. Eles tomaram rumo a Galiléia e chegaram até o mar de Tiberíades, ou o mar da Galiléia. E num momento, Pedro toma a decisão de voltar a pescar. E, irmãos, eu consigo imaginar um pouco o que se passava na mente de Pedro. Pedro acabara de negar a Jesus. Pedro talvez estivesse em dúvida com relação ao seu chamado, ao seu ministério, com relação ao que haveria de vir pela frente. Já não tinha o mestre todos os dias, não sentia o mestre todos os dias como normalmente tinha acontecido nos últimos 3 anos. Tinha mudado alguma coisa drasticamente na vida daqueles discípulos. E eles lançam-se ao mar, passam uma noite toda e nada conseguem. Já estão cansados, fadigados. Talvez, a Bíblia não relata, mas talvez desejavam voltar às margens, mas não conseguiam enxergar, por exemplo. O cenário, irmãos, que muitos de nós enfrentamos nos últimos dias tem sido o mesmo. Uma hora é Covid, outra hora é guerra, outra hora é inflação, outra hora é gasolina subindo, outra hora é, de repente, a ameaça de uma recessão, outra hora é uma crise no cenário político, uma incerteza que nós vivemos. Crise. Toda vez que a Bíblia fala de noite, a Bíblia fala também de crise. Salmo 35 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E uma vez que Pedro toma a decisão de voltar a pescar, ele já não toma a decisão sozinho. Irmãos, eu e você, quando tomamos uma decisão, essa decisão sempre impactará alguém. Nossa família, companheiros de ministério, nossos vizinhos, nossa empresa, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos parentes. Toda e qualquer decisão que você toma vai invariavelmente impactar alguém que está próximo de você. E Pedro tomou a decisão, vou pescar. E logo outros 6 discípulos também tomaram a decisão, nós vamos com você. Quais decisões nós temos tomado? Quais decisões e baseado no que nós temos tomado essas decisões? Pedro talvez se lembrou de quando ele era habilidoso pescador. Pedro talvez se lembrou de quando ele passava a noite pescando e fazia boa pescaria. Mas o tempo já é outro. As condições já são outras. Baseado talvez na habilidade dele, toma a decisão. E quando eu e você, irmãos, tomamos decisões baseado nas nossas habilidades, quando nós tomamos decisões baseado no que nós achamos que sabemos, certamente nós estamos abrindo uma porta para o fracasso. Porque uma vez que nós conhecemos a Jesus, uma vez que nós tivemos intimidade com Ele, não existe espaço para qualquer outra coisa que venha preencher aquilo que Jesus um dia preencheu. Não adianta você abandonar a sua fé, não adianta você querer trocar de igreja, não adianta você querer abandonar o ministério, não adianta você querer abandonar a sua família. Não vai adiantar de nada. Hoje Jesus fala ao seu coração: eu estou aqui, consulte a mim, peça a minha opinião, saiba o que Jesus precisa falar ao seu coração. E então tome decisão baseada no que Jesus quer para você. Irmãos,
todo cenário de crise, toda dificuldade, ela existe para nós crentes, para nós conhecermos o real tamanho do nosso Deus. Jó, embora fosse um homem temente ao Senhor, um homem fiel, ele dizia que antes ele conhecia, antes de ter perdido os seus filhos, antes de ter perdido todas as suas riquezas, ele dizia que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque eu vejo Ele. Eu não sei qual é a crise que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas esse problema é uma oportunidade de você conhecer o tamanho do seu Deus mais de perto ainda. Ele é poderoso, Ele é soberano para dar a saída, Ele é soberano para dar a vitória. Irmãos, naquele mar, aquela noite, eles olhavam ao redor, não tinha a tecnologia que temos hoje de iluminação, a visão era restrita, as trevas da noite ofuscavam o limite ou limitavam o raio da sua visão. Eles não podiam enxergar a praia, mas a praia, no entanto, sempre esteve lá. A solução para que você precisa, a solução do problema que você está precisando já existe. Você só não consegue ver, porque não é no seu tempo. Assim como a noite tem o tempo certo para acabar, o problema que nós enfrentamos também tem o tempo certo para acabar. Não é o tempo meu, não é da minha forma, não é na minha hora, não é do meu jeito, é no jeito daquele que sabe todas as coisas. É no jeito daquele que sabe todas as coisas e está aqui para nos abençoar, com muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, você pode glorificar a esse Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. Nós já podemos sentir a sua presença em nosso meio. Aleluia, glórias a Deus. Voltar a pescar, irmãos, para aqueles discípulos significava o mesmo que jogar no lixo todos os 3 anos de convivência com Cristo. Voltar a pescar significa abandonar todo o propósito que Cristo já tinha estabelecido para a vida daqueles discípulos. Você voltar a fazer o que você fazia antes, para as tuas práticas do mundo, abandonar a sua família, abandonar a sua casa. Eu não sei quem me ouve essa noite, além dos que estão aqui, mas eu sei que o Senhor diz: não volte, não volte. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito para você, muito a mais além do que você pensa. Não interessa o pecado que você cometeu, não interessa o problema que você está passando, não interessa qual a profundidade das trevas em que você estava inserido. O sangue de Jesus nos redime de todo o pecado e torna nova todas as coisas. Se é na tua vida ministerial que talvez você não vê saída, você já não vê mais forças para continuar, o Senhor está aqui para restabelecer as suas forças. O Senhor está aqui para conceder perdão aos seus pecados. Aleluia! E eles lançaram a rede a noite toda. Não faltava experiência. O barco era bom. Os pescadores eram experientes. A rede era boa. O que faltava era direcionamento. Talvez no dia a dia do seu trabalho, na sua casa, na sua família, você tem querido fazer do seu jeito, da sua forma. Talvez o filho que não volta para a casa do Senhor. Talvez a forma com que você está falando tenha sido da sua forma. Mas quando você falar da forma que o Senhor quer, você vai ver milagre acontecer na sua casa. Você vai ver mudança de cenário. Você vai ver profundidade, intimidade com o Espírito Santo. Você vai ver que aquilo que não é favorável tornar-se favorável de modo imediato. Você vai ver que não é conforme as tuas habilidades, não é conforme a tua experiência. Se o Senhor já operou maravilhas através de você, foi por misericórdia dele, não foi porque você é bom.
Se você pregou e almas se converteram, não foi porque o pregador é bom, é porque o sangue de Jesus nos purifica e porque a misericórdia dele nos acompanha todos os dias. Se a tua empresa vai bem, não é porque você é bom, mas é porque a misericórdia e a provisão do Senhor te alcança. Hoje o Senhor está falando ao seu coração. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. E quando raiou o dia, irmãos, eles enxergaram a praia. E num primeiro momento eles enxergaram um homem que estava na praia, porque eles não chegaram a aportar. Eles estavam na praia, eles estavam beirando a praia, eles estavam ainda dentro do mar, e eles ouviam aquele homem falando: filhos, pegaram alguma coisa? Ou tendes alguma coisa para comer? Essa pergunta mexe, essa pergunta faz com que o ego daqueles discípulos seja confrontado. Quer ver coisa mais assim frustrante? É você chegar para um pescador depois de uma noite de pesca e você perguntar para ele se ele pegou alguma coisa e ele não pegou nada. Talvez eles, baseados na experiência, poderiam dizer assim: temos alguma coisa, o barco está cheio de peixe. Da onde Jesus estava vendo o barco estava ok. Quando você vai à praia e você vê um barco de pescadores chegando, você fica até um pouco curioso para saber que tipo de peixe vai chegar, quantos peixes, qual o tamanho do peixe. E quando você viu, aquele barco estava vindo, logicamente que Jesus sabe de todas as coisas, mas por que essa pergunta? Pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Qual é a condição que você tem? Qual é a real situação da sua vida? Aparentemente o barco estava ok. Aparentemente o barco estava cheio. E hoje Jesus pergunta para você: como é que está na sua casa? Aparentemente está ok, mas está tudo ok mesmo? Aqueles discípulos tiveram a coragem de reconhecer o real estado deles, o real estado miserável da vida deles. Dizer: não pegamos nada, não temos nada, falhamos. Os peixes estavam lá, o mar era o mesmo que eles pescavam anteriormente, eram experientes, mas não pegaram nada. Às vezes, irmãos, nós vivemos de aparência. Às vezes nós aparentamos que está tudo bem, tudo ok com o nosso ministério, tudo ok com a nossa vida, tudo ok com a nossa família, mas não está. Só você sabe o que realmente está passando. E hoje o Senhor fala: reconheça para mim o teu real estado, que você vai ver os rumos da sua vida mudar, que você vai ver que através das tuas mãos eu vou operar milagres, que através das tuas mãos eu vou operar maravilhas, que a tua casa vai ser uma bênção, que os teus filhos vão ser uma bênção, que a tua família vai ser uma bênção, que o teu emprego vai ser uma bênção, que a tua empresa vai ser bem-sucedida, que você não vai precisar viver mais da aparência, você vai viver a forma real com que você vive, você vai poder expressar e abençoar aqueles que estão ao teu redor. Pegaram alguma coisa? Não. Até então, para eles, quem estava falando era apenas um homem. O verso 5 fala: verso 4: e sendo manhã, Jesus se apresentando na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Olha o posicionamento de Jesus. Mesmo eles contrário ao que Jesus gostaria que eles estivessem fazendo, Jesus os chamava de filhos. O Senhor te chama
de filho. Eu não sei por onde você tem andado, quais caminhos você tem tomado, mas o Senhor essa noite carinhosamente te chama filho. Como está a tua situação? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Filho, filho. Talvez, se fosse eu e você, chamava Pedro, negador, Tomé, seu incrédulo, João, seu fujão, mas Jesus chamava de filho. O Senhor não olha para as nossas falhas, porque Ele nos perdoa, Ele nos redime. O seu sangue é precioso. Lá na cruz do Calvário, cada gota de sangue foi fundamental para que eu e você estivesse aqui essa noite. E só por causa desse sangue, eu e você fomos alcançados, fomos justificados, e temos o privilégio de estarmos aqui essa noite louvando esse santo nome. Não é por mérito teu, não é por mérito meu, é por misericórdia, é por graça. Filho, como está a sua vida? E Jesus fala: joguem para o lado da direita, jogue a rede para o lado da direita. Aqueles que estavam num barco, mesmo não conhecendo Jesus, talvez eles vendo que era apenas um homem, eles mesmo assim obedeceram, jogaram. Veja que vulnerabilidade daqueles homens, obedecendo a alguém que eles não tinham reconhecido. Quem você está obedecendo na tua vulnerabilidade? Quem você está ouvindo? Será que no meio da crise você não está dando ouvido a quem não tem a presença do Senhor? Em quem não é exemplo para você? Quem tem sido a tua referência para você sair da crise? Para quem você tem dado ouvido? Quem você está confidenciando os seus problemas? Para quem? Confesse para Jesus. Só Ele é capaz de mudar a sua vida. Só Ele é capaz de mudar a sua história. Só Ele é capaz de renovar as tuas forças. Só Ele é capaz de firmar o seu ministério. Só Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Só Ele é capaz de tornar-se você feliz junto com a sua família. Só Ele, só Ele, só Ele. E quando eles já puxavam a rede, João, o mesmo que escreveu isso, relata: é Jesus. Irmãos, conhecer Jesus, reconhecer que é Jesus depois do milagre é fácil. Quero ver você reconhecer Jesus antes do milagre. Quero ver você reconhecer que é Jesus enquanto a doença ainda está batendo na tua porta. Quero ver você reconhecer Jesus enquanto o cenário ainda é de crise, enquanto ainda a tua conta está negativa. Quero ver você reconhecer Jesus enquanto ainda você não tem a oportunidade que você gostaria de ter, enquanto você não tem o emprego que você gostaria de ter. Depois que a rede está cheia de peixe, fica um pouco mais fácil. Mas ainda bem que ele reconheceu que era Jesus. E Pedro, na hora em que ele recebe a notícia que é Jesus, automaticamente ele toma conta do seu real estado. Pedro estava nu. Pedro não bastava simplesmente voltar a pescar, ele tinha que estar nu pescando. Pedro não bastava se desviar, ele tinha que usar drogas. Pedro não bastava sair da igreja, ele tinha que trair esposa. Pedro não bastava falar mal do pastor, ele tinha que se rebelar. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever. Isso aqui é Bíblia. Pedro se toma conta do seu real estado, e automaticamente ele veste a túnica e pula. O ato de vestir a túnica automaticamente remete a um arrependimento. Olha a situação que eu estou, é Jesus que está ali. Vou vestir a minha capa e vou pular.
Talvez a tua alma esteja nu, porque já não tem mais a presença do Espírito Santo. Você já não tem mais o revestimento do Espírito Santo. Parece que quando você ora é a mesma coisa de uma reza contínua, repetitiva. Você não sente mais que está falando com alguém. Não vem mais línguas estranhas na sua boca, o que normalmente acontecia em tempos passados. Glória a Deus, para sair da sua boca é uma dificuldade. Reconhecer que a sua vida só está da forma que está por causa que é Jesus é uma dificuldade. Será que a sua alma não está nua? Será que você já não perdeu a presença do Espírito Santo na tua vida? Como está você hoje? É Jesus que está falando. É Jesus que está aqui na praia gritando para você: pegou alguma coisa? É Jesus que está falando. Como está a sua vida? Tome uma atitude nesta noite e se revista com o Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Peça discernimento do Espírito Santo na sua vida. Peça poder de Deus para vencer os obstáculos que se apresentam no seu caminho. Jesus está falando com você esta noite. Aleluia, e eu sinto a presença dele nesse lugar. Aleluia, você também sente aí? Você também sente aí? Aleluia. Jesus não foi na praia para dar peixes para aqueles discípulos. Embora, quando eles obedeceram ao mestre, estando eles na direção do que Jesus tinha falado, o cenário automaticamente foi outro. Automaticamente foi outro. O cenário de escassez passa a ser um cenário de abundância. Quando eu e você estamos na direção do Espírito Santo, o cenário é de abundância. O cenário é de prosperidade. O cenário é de alegria. O cenário é de regozijo. Quando eu e você nos dispomos a ouvir a voz do Senhor, a nossa vida automaticamente muda. Faça a experiência. Faça a experiência. Mas, no entanto, Jesus não foi na praia para dar peixes para aquele discípulo. Assim como Ele não nos reuniu nessa noite para dar carro novo para você. Não nos reuniu essa noite para dar casa nova para você. Não nos reuniu essa noite para dar um carro, um emprego novo para você. Ele nos reuniu essa noite porque Ele quer nos salvar. Ele deu peixes, Ele estava na praia, porque Ele queria salvar aqueles discípulos. Ele está interessado nessa noite nos Pedros que aqui estão. Quantos Pedros estão sentados aqui? Quantos Pedros precisam se levantar e ouvir a voz do Senhor, para que almas e almas sejam ganhas para o reino? Olha quantas cadeiras nós precisamos preencher aqui ainda num culto de domingo. Olha quantas pessoas. Você que me ouve na internet, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, o teu lugar é aqui, louvando ao Senhor. Jesus quer aqui você fazendo a sua obra. Não quer você tímido dentro da sua casa, pacificamente ou passivamente ouvindo o Evangelho. Jesus quer você ativo. Jesus nos chamou para sermos ativos na sua obra, para fazermos a sua obra com alegria, com vigor, com graça, com presença do Espírito Santo, com unção, com autoridade, com ousadia, com poder. É para isso que Jesus nos salvou, é para isso que Ele nos libertou, é para isso que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. É para isso. É para isso. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E no entanto, meus irmãos,
Quando eles chegaram na praia, na volta da boa pescaria que tinham feito, cansados, fadigados, por certo com fome, já fazia quase um dia que não comiam. O que Jesus tinha preparado para eles na praia? O que eles saíram a noite toda a procurar? Peixe, pescando peixe. Passaram a noite toda buscando peixe. E na praia Jesus estava com peixe. Tudo o que você precisa está na mão do Senhor. Tudo o que você precisa já está preparado para você. Jesus não precisou pescar. Jesus não precisou entrar naquele barco e lançar rede. Jesus já tinha peixe. Mas Jesus não tinha só peixe. Jesus tinha brasa para aquecê-los, brasa para secá-los, peixe para alimentá-los e pão. Muito mais do que você precisa, muito mais do que você pede, o Senhor já tem preparado para você. Aleluia! Como é bom servir a esse Jesus que nos conhece mais profundamente do que nós pensamos, sabe a necessidade que nós nem imaginamos que temos, e Ele é capaz de suprir conforme a sua misericórdia e fidelidade. Aleluia! Você não serve a um guru, você não serve a uma imagem, você não serve a um deusinho qualquer, você serve ao Deus Todo-Poderoso, que tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte, que é Rei do mundo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Oh, aleluia! Mas Jesus, uma vez prosperando os discípulos, no verso aleluia, no versículo 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe em cima e pão. E Jesus lhes disse: trazei dos peixes que agora apanhaste. Irmãos, quando eu vou bem na minha vida profissional, não é para mim. Quando eu vou bem na minha empresa, não é para mim. Quando você vai bem no seu dia a dia, não é para você, o Senhor vai requerer também, para que isso seja bênção para a casa do Senhor. Os peixes acabarão amanhã. Amanhã vão estar podres. Eles não conseguiriam comer aqueles 153 grandes peixes. Era impossível. Tudo que eu e você temos vai se acabar amanhã. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que nós dizemos que é bênção, aqui na terra nós podemos desfrutar. Isso não é pecado, isso não é erro, mas nós temos que ter a consciência que isso vai acabar. Não é para isso que nós fomos chamados, não é para isso que nós fomos feitos. Isso é para ser bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Isso é para ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu e você estamos na posição boa em que estamos, é para sermos bênção na vida daqueles que nos rodeiam. É para sermos bênção na igreja. É para sermos bênção no ministério. É para sermos bênção no círculo de oração. É para sermos bênção na banda, nos adolescentes, nos jovens, no presbitério. É para sermos bênção na obra do Senhor. O Senhor pediu dos peixes que eles tinham pescado. Você é capaz de liberar alguns dos teus peixes para a obra do Senhor? Ou aquilo é teu? Ou aquilo é somente teu e ninguém toca? Quantos dos teus peixes você é capaz de liberar para a obra do Senhor? Aleluia! Aleluia! O dia está raiando, irmãos.
O cenário de crise está mudando, como nós vimos falar aqui. Deus está dando um novo tempo para nós congregarmos com mais alegria, com mais vigor, com mais graça, mais cheios do Espírito Santo, com novas experiências para contar. Afinal de contas, quem de nós não passou por livramentos nos últimos dias? Quem de nós não passou por livramento nos últimos dias? Quem de nós não recebeu milagre nos últimos dias? Só de estarmos aqui já é um milagre, amados. Só de estarmos aqui já é um milagre. É a mão do Senhor que foi boa para conosco. Mas Ele não nos concedeu saúde e vida simplesmente para estarmos aqui. Ele nos concedeu saúde e vida para fazermos a sua obra, para anunciarmos esse evangelho, para dizermos que Jesus está voltando, que Ele é a única saída para esse mundo pecador que vai de mal a pior. É para que num momento de crise eu tenha uma palavra de alento para aquele que precisa. Para num momento de dificuldade eu tenha uma palavra de alento para aquele que está sofrendo. Aleluia, aleluia. Eu sei que o Senhor está despertando pessoas aqui essa noite. Eu sei que o Senhor está motivando pessoas ainda mais fazer essa obra com alegria, com graça, com força, com dinamismo. Aleluia, o Senhor não precisa de mim e de você. Eu preciso dEle. Nós precisamos dEle. Sem Pedro, sem esses discípulos, a obra havia de prosperar. E esse evangelho havia de chegar até nós. Mas graças a Deus, que esses discípulos entenderam o chamado. Graças a Deus que esses discípulos conseguiram ficar sensíveis à voz do Senhor. Pensa, quanta coisa não aconteceu. O livro de João termina dizendo: essa e muitas outras coisas aconteceram que não caberia em livros do mundo se eu tivesse que relatar. Quantas maravilhas o Senhor não fez, mas isso é o suficiente para que eu e você creia que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando eles chegam cansados, quando eles chegam fadigados, como é ruim você chegar de um lugar, de um ambiente cansado, e você com fome e não ter comida, você tem que fazer a sua comida. Graças a Deus, quando eu chego cansado do serviço, sempre tem um cafezinho pronto. Mas já sofri também tendo que fazer minha comida por algum tempo. É difícil. Mas quando Jesus sabia da necessidade deles, e quando eles chegam, está lá o mestre dizendo: venham jantar, a janta está pronta para vocês. Venham cear, a ceia está pronta para vocês. Vocês estão molhados, aqui tem fogo para você se secar. Vocês estão cansados, vocês estão com fome, aqui tem peixe e pão. E tem o pão da vida para alegrar a alma de vocês. Oh, aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom andar no caminho do Senhor. De nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Aleluia. Coloque-se em pé nessa noite. Aleluia. O mestre chama você para cear. Se você achar por bem de vir aqui à frente, eu vou orar por você. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Vem cear essa noite. Jesus está chamando você para cear. Eu não sei qual é o tamanho da sua fome, o tamanho do seu problema, mas o Senhor te alcança nessa noite. Você ouviu essa palavra poderosa?
Você não foi a minha palavra que foi pregada aqui essa noite, foi a palavra de Jesus. E Ele quer salvar a tua casa, salvar a sua vida, a sua família. Venha ser essa noite. Não é mais do seu jeito. Não é mais do seu jeito. Esteja na direção do Senhor, na presença do seu Espírito Santo. Se revista do poder, se revista de toda a armadura para você combater. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Pai amado, nós falamos da tua palavra mais uma vez. Deus maravilhoso, eu estou certo que o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações. Deus maravilhoso, Deus de graça, de bondade, de fidelidade, Deus que conhece os nossos sentimentos, as nossas intenções, Deus que sabe as decisões que temos tomado. Pai querido, chama mais uma vez nós para cearmos, Pai. Nós estamos famintos, precisamos de Ti. Fala, Senhor, cada um no seu coração, Pai. Preenche as suas necessidades, mas acima de tudo salva, Pai. Que no nosso coração exista o verdadeiro, Senhor, a verdadeira vontade de Te servir, a verdadeira vontade de anunciar o Teu Evangelho sobre qualquer circunstância. Que o Teu nome em nossas vidas venha a ser glorificado sempre. É a oração que eu te faço no nome de Jesus.